que quando nós entendemos a tribo que o Senhor nos inseriu, nós fluímos com graça, porque nós temos um destino profético em Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: você tem um destino profético. E nessa noite eu quero me mover debaixo dessa unção profética, apostólica. E a mensagem que eu quero ministrar nessa noite é que todos nós temos um destino profético. Diga assim: eu tenho um destino profético. Irmão, é aniversário, fala mais forte, mais animado. Finge que você está animado. Fala assim: eu tenho um destino profético. Às vezes eu sei que o calor deixa a gente meio amoado, né? Mas se nós entendermos isso, nós vamos fluir em todas as áreas da nossa vida. Se nós entendermos isso, nós vamos entender o porquê Deus nos plantou aonde Ele nos plantou. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. Nós entendemos os planos e os propósitos de Deus. Nada na minha e na sua vida acontece sem que seja do propósito eterno de Deus. Como nós ouvimos ontem, tem pessoas que elas caminham por caminhos errados, e por um tempo até Deus permite, mas chega no tempo que Deus vai lá e resgata pessoas que entraram por caminhos errados pela misericórdia. Porque a misericórdia é eu receber de Deus o amor dEle. A misericórdia é Deus me abençoar de uma maneira que eu não entenda. Então eu quero nessa noite ministrar a respeito disso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, no versículo de número 11. E a partir do momento que nós entendermos que nós temos um destino profético, nós vamos ver as sinalizações e atentar para as sinalizações de Deus para isso. Jeremias capítulo 29, no versículo de número 11. Diz assim: porque eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos ler juntos? Vamos ler nessa versão aqui, porque daí todo mundo fala igual. Diga assim: porque eu bem sei os pensamentos, vamos ler juntos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, amém? Isso fala de um destino profético de Deus para a nossa vida. Eu sempre falo que nem todos são profetas, mas todos são proféticos. Se nós entendermos isso, nós nos movimentamos de maneira profética, alinhados com o propósito eterno de Deus. Nem sempre nós entendemos o que Deus está fazendo, e quando nós não entendemos o que está acontecendo e o que Deus está fazendo, nós nos calamos, como Moisés disse: porque clamas a mim, o Senhor disse a Moisés e a todo aquele povo, diga ao povo de Israel que marchem. Ou seja, se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração e ao teu espírito, porque Ele vai te sinalizar para o propósito dEle. E Jeremias no capítulo 29, Deus ele diz isso bem claramente: bem sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Diga assim: Deus tem planos bons para a minha vida. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus tem planos maravilhosos para você. Agora, se é teu marido, se é tua esposa, se é alguém que você tem intimidade, fala assim: acorda. Porque nessa noite eu quero declarar isso, que nós vamos despertar para o destino profético de Deus para a nossa vida. Amém? Porque Deus está falando. Não adianta você ficar aqui nessa noite dizendo para Deus: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e Deus talvez vai dizer para você: mas eu já falei. Talvez você não tenha atentado para tudo que eu já te falei. Eu tenho um caderno que eu anoto algumas palavras de Deus, porque eu sei que um dia eu vou precisar dessas palavras.
Às vezes quando eu estou orando, pedindo uma direção para Deus, esses dias Deus me fez pegar um caderno de 2017 que eu tinha guardado lá. Eu tenho uma caixa em cima do guarda-roupa, que deve ter uns 15 cadernos lá dentro. Porque eu tenho o costume de anotar. Porque eu sei um dia eu vou orar e Deus vai falar, o que você está orando eu já te falei. Mas você estava numa correria tão grande que você não prestou atenção. Então volte ao dia tal, do ano tal, e veja lá o que você anotou, o que eu já falei com você. Eu me lembro de uma vez que um pastor me fez uma proposta decente, me fez uma proposta em Deus, para nós dirigirmos uma igreja num outro lugar, e ele falou assim para mim e para minha esposa, vocês têm até o dia 31 de março para orar, era dia 10 de março mais ou menos, e naquela hora, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim, ela falou, nós não precisamos nem orar, porque nós já temos orado a respeito disso, e Deus já falou. E aí eu fui recorrer ao meu caderno de anotações, e eu fui ver algumas palavras, que Deus já havia falado, que Deus já havia me direcionado, quanto àquele assunto. Ou seja, tudo que você precisa, Deus já falou com você. Mas talvez você estava tão agitado, você estava tão disperso, você estava tão preocupado com outras coisas, que talvez você não tenha atentado. Mas ao longo do caminho, Deus vai colocando placas para sinalizar, e se você não tem entendido as placas de Deus, que nessa noite você seja despertado para isso, amém? Porque quando nós estamos buscando um rumo em Deus, nós precisamos ficar atento a tudo, porque tudo fala, até um comercial de televisão fala, uma criança fala, o furar de um pneu de um carro fala, tudo num ambiente profético também fala. E este ambiente que nós estamos inseridos hoje é um ambiente profético, amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos comemorando 5 anos de igreja, e uma das coisas que eu gosto muito em Deus, é que o tempo, ele é esclarecedor de todas as coisas. Eu não preciso me justificar de nada, eu não preciso justificar as minhas ações e os meus atos para ninguém, porque o tempo fará isso. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que a obra, quando ela é de Deus, ela prevalece. Aquilo que não é de Deus, fogo, palha, o feno vai queimar. E então, depois de 5 anos, nós olhamos para trás, e lembramos de algumas palavras proféticas, que Deus liberou sobre a nossa vida. Há pouco tempo, eu e minha esposa, nós estávamos ouvindo, algumas palavras proféticas, que foram liberadas para a Koinonia, nos primeiros meses de igreja. Quando nós iniciamos a Koinonia, nós chamamos 7 pessoas que nós amávamos e tínhamos confiança na palavra que elas liberariam. E esses dias nós estávamos ouvindo as pregações deles, está lá no canal do YouTube, depois você pode ouvir. E nós falamos assim, olha que tremendo, porque o que Deus falou lá no começo, Deus continua falando hoje. E por nós termos acreditado naquilo que Deus falou no começo, nós estamos numa movimentação correta no dia de hoje. Então acredite naquilo que Deus libera sobre a tua vida, vindo de homens e mulheres que você respeita em Deus, porque elas vão te direcionar e nortear o teu ministério, a tua vida e a tua família. Então nós chamamos essas 7 pessoas para ministrar. Por quê? Porque nós estamos iniciando algo. Então, ao longo da nossa caminhada, Deus vai colocando pessoas para nos sinalizar, dizer assim, olha, vocês estão no caminho certo, vocês estão fazendo o que é correto, e quando eu estou fazendo o que é certo e o que é correto, Deus prospera. Não há esforço, não há suor, há muitas lágrimas, mas é o Senhor quem trabalha por nós. Agora você precisa se lembrar das sementes que já foram semeadas por Deus em você. Olha para o irmão que está do teu lado de novo, diga assim, lembre-se das sementes que já foram liberadas sobre a tua vida. Aleluia. Lembra da semente, Edinho. O Edinho que, quem sabe, né, o Edinho que doou o forro da igreja, né? Quando a gente iniciou a igreja, eu lembro que o Marco falou, Edinho, você vai ter que dar o forro, né? O Edinho estava ali na porta e falou assim,
Eu mesmo? Aí o Maicon virou para ele e falou, não, você vai ter que dar. Não, se Deus está falando, né? Porque Deus vai liberando algumas palavras, e Deus usa pessoas para liberar palavras sobre a nossa vida, e se nós entendermos que essas pessoas são realmente sensíveis ao Espírito, são sementes do reino que são plantadas em nós, e no tempo oportuno elas vão prosperar. Eu me lembro de um pastor que tinha uma horta na casa dele. Ele tinha um espacinho de terra de 2 por 2, e um dia a esposa dele disse assim para ele, vamos plantar morango, porque mulher inventa umas coisas terríveis, né? Ela não pode ver o homem parado, né? Ela vê o homem parado, ela fala assim, o que eu vou inventar? Horta de morango. Ele falou, amor, você tem certeza? A gente não sabe nada de morango. Mas tem um espacinho aqui, dá para fazer alguma coisa nesse espacinho. E ele falou, não, beleza. Então ele foi lá, comprou uma enxada, porque ele não tinha enxada, comprou uma enxada, cavocou toda a terra, comprou uma mangueira de irrigação, comprou sementes de morango, e ele falou, amor, nós vamos plantar, só eu trabalhei, né? Mas eles plantaram ali todas as sementes de morango. Passado alguns meses, começou a brotar os morangos, mas junto com os morangos, brotaram um monte de capim, e o netinho dele chegou para ele e falou assim, vô, você não plantou morango? Ele falou, plantei. E por que nasceu um monte de capim junto com o morango? O senhor não plantou o capim? E ele disse para o netinho dele assim, olha, talvez na terra já tivesse semente de capim, mas ela estava adormecida, ela não estava sendo regada para nascer. A partir do momento que eu preparei a terra, que eu adubei a terra, que eu irriguei a terra, que eu comecei a molhar a terra, despertou essas sementes que estavam adormecidas, e então elas nasceram junto com os morangos. E aí o que eu aprendo com isso é que as sementes de Deus que foram liberadas sobre a nossa vida, e elas estão adormecidas dentro de nós, o que nós precisamos é regar essas sementes com a palavra de Deus, para que elas voltem a brotar, ou para que elas brotem, sementes que nunca brotaram, mas que estão lá guardadas, e comece a florescer um jardim de Deus em nós. Porque quantas palavras proféticas ao longo da sua vida você já recebeu? Quem já recebeu pelo menos umas 10 palavras proféticas? Levanta a mão, para animar o irmão aí que está do teu lado, levanta a mão, você que recebeu no mínimo 10. Quem tem certeza que já recebeu umas 100 palavras proféticas? Olha, irmão, eu vou um pouco mais longe. Quem tem certeza que já recebeu 1000 palavras proféticas? Eu já. Era um tal de, eu vejo isso na sua vida, eu vejo aquilo na sua vida. E quantas palavras proféticas você já desprezou? Agora seja corajoso para levantar a mão também. Quem já desprezou mais de 10 palavras proféticas? Que você falou assim, não pode ser. Porque nós aceitamos o bem. Nós aceitamos aquilo que nós achamos que está de acordo com o tempo que nós estamos vivendo, mas as sementes que são liberadas sobre a nossa vida, talvez não é para o tempo oportuno, é lá para frente. Então pegue todas as sementes e guarda, diga assim, olha, eu vou guardar esta semente, ela vai ser irrigada com a palavra de Deus constantemente na minha vida, e no tempo de Deus ela vai florescer, no tempo de Deus ela vai acontecer, porque o Deus Todo-Poderoso tem planos maravilhosos para mim e para a sua vida. Eu nunca pensei, e quem me conhece mais próximo sabe, em abrir uma igreja, e é estranho esse negócio de abrir igreja, nós não abrimos igreja, a igreja ela já está aberta, mas de fundar uma igreja, nós nunca pensamos isso. Mas ao longo do nosso ministério, nós recebemos diversas palavras proféticas a respeito disso, das quais quase 99% eu desprezei. Eu disse, não Deus, não, isso não, eu não tenho vontade para isso, eu não almejo isso, eu não tenho um sonho disso, eu nem quero isso. E aí, o Espírito Santo, de vez em quando falava assim para mim, fica quieto porque você não sabe de nada. Seja o Espírito Santo na vida de uma pessoa e fala assim, fica quieto.
Você não sabe? Cala. Para de ficar desprezando. Para de ficar reclamando. Para de ficar murmurando. Se nós entendermos aonde Deus vai nos levar, nós não vamos desprezar nada que chega às nossas mãos. Porque Deus traçou um destino profético para mim e para você. Deus anuncia o fim desde o princípio. Desde o começo de Gênesis, lá no livro de Gênesis, Deus fala de uma profecia que iria acontecer anos e anos depois. Deus às vezes libera algumas coisas sobre nós e nós desprezamos, quando Deus está nos mostrando o nosso destino nele. Deus tem plano para mim e para a sua vida nele. Diga assim: Deus tem plano para a minha vida nele. E o Senhor não só revela o teu destino profético, como Ele te leva a este lugar, te sustentando e guardando até que a palavra dEle se cumpra. Você crê nisso? Deus nunca vai te dar uma visão que Ele não vai te levar até lá. Deus nunca vai te dar uma visão para fazer você morrer no meio do caminho até que essa visão se cumpra. Então, se as coisas estão difíceis, foca no sonho, foca no projeto, foca no propósito. Tira os olhos da terra e foca os olhos no Senhor. O Senhor, Ele revela o nosso destino profético constantemente, por meio de situações. Hoje Deus está liberando palavra na vida de pessoas aqui. Há uma batalha para que o seu destino não se cumpra, assim como também há uma batalha para que ele se cumpra. O louvor que nós ouvimos aqui agora, através da dança, o inimigo caiu. Se você creu nessa noite, na hora do louvor, você estava declarando: em nome de Jesus, o inimigo na minha vida caiu. E cada aniversário é ufa, mais um ano, aleluia, né? Quando eu faço aniversário agora, dia 3 de janeiro, eu completei 35 anos, e aí eu falei para você, não, tô brincando, foi 45, não foi também, foi 47, eu sei que não parece, fica tranquilo, eu não me constranjo, é que nem ontem o apóstolo Cristiano falou que tem 50, né? Eu falei, rapaz, eu preciso chegar a 50 com essa disposição. Mas, cada ano que nós comemoramos, nós falamos o quê? Ufa! Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor, até aqui o Senhor esteve conosco. Ah, mas eu passei por um monte de luta, mas venceu, se está aqui, venceu. Dá um glória a Deus, fala: Jesus, obrigado pela minha vida. Porque quem está passando por luta, diga assim: misericórdia. Está passando por luta? Não tem vergonha não, Deus, misericórdia. Mas entenda que quanto maior essa luta, maior a tua vitória. Isso não é uma palavra triunfalista, não, é o que a palavra de Deus diz. Quando a gente olha para homens na Bíblia que tiveram grandes lutas, nós vamos ver que foram homens que também tiveram grandes vitórias. Nós não vamos ver na Bíblia nenhum homem que teve grande luta e morreu no meio dela, porque Deus revela o destino profético de José e leva José até aquele lugar. Deus revela o destino profético de Moisés e conduz Moisés até onde ele prometeu. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. E Deus fala para Abraão assim: fica tranquilo. Diga assim: eu preciso ficar tranquilo. Porque Deus vai abençoar quem te abençoa, mas Ele também amaldiçoa quem te amaldiçoa. Esses dias eu estava meditando a respeito dessa palavra. É mais ou menos Deus dizendo assim: fica tranquilo, caminha. Deixa que eu sou o Senhor que guarda a tua frente, a tua traseira, o teu lado direito e o teu lado esquerdo. Fica tranquilo. Porque eu anoto no meu caderno quem te abençoa, também anoto no meu caderno quem te amaldiçoa. Ele estava falando para Abraão: vai, pode ir embora, porque eu sou contigo.
por onde quer que você for, aonde você pisar, aonde você estiver ali, eu estarei com você. Ele revela o destino profético e ele caminha junto até lá. Deus pega na mão e nos conduz até o propósito eterno dele. Então, se você acreditar isso nessa noite, comece a sonhar. Escreva os teus sonhos. Desenhe os teus projetos nele. Não os teus projetos somente, mas nele. Será que você tem coragem de dizer para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo está correto? Porque o nosso destino profético também está ligado diretamente à paternidade, a conselhos proféticos. Às vezes nós estamos tão obstinados a fazer alguma coisa, que pessoas estão dizendo assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, mas nós, na obstinação do nosso coração, dizemos: não vai dar certo, porque Deus já falou comigo que vai dar certo, e não ouvimos mais ninguém. Mas se tem pessoas falando, e principalmente pessoas que estão ao nosso lado, que convivem juntamente conosco e que caminham conosco este caminho profético, atente mais para essas vozes. Principalmente marido e esposa. A esposa é o radar. Se a sua mulher falar que vai dar errado, cai fora, porque depois você vai ouvir: eu falei, eu avisei. Para quem já fez Casados para Sempre, sabe que tem lá uma lição que fala que a mulher é o radar do casamento, né? A mulher fala aquele negócio: estou sentindo. Quando a mulher fala estou sentindo, sai correndo, que lá vem bomba. E aí nós falamos o que como homens? Não, eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo. E aí depois quebramos a cara e aí ouvimos o que? Eu avisei. Porque são pessoas que estão inseridas no nosso caminhar. E quando eu aconselho uma pessoa, eu não aconselho uma pessoa para o mal. Quando eu aconselho um filho espiritual, eu não aconselho para o mal. Olha, eu quero que você se lasque, então vou te dar o conselho tudo errado, para que você quebre a cara, e depois eu olho para você e falo: tá vendo, não quis dar na minha mão. O problema é que um pai espiritual, ele muitas vezes fica que nem o pai do filho pródigo. O filho chega já com a decisão tomada, e ele fala assim: meu, não vai dar certo, mas a vida é sua. Eu já ouvi de filhos espirituais dizendo assim: pastor, eu te dei autoridade para ir até o portão da minha casa, a partir do portão da minha casa você não tem autoridade para falar nada. E eu e minha esposa na hora viramos o carro, manobramos e fomos embora. Só que pessoas de coração obstinado vão chegar um dia no ponto do filho pródigo, caindo em si. O pior momento na vida de uma pessoa é esse, quando ele cai em si, de que ele se desviou do seu destino profético, e que ele estava caminhando segundo os seus próprios passos. E então depois de 3 meses, essa mesma pessoa que não deixou a gente entrar na casa dela, porque para dentro da casa dela quem mandava era ela, nós fomos resgatá-los porque estavam passando fome. Então, se você não atentar para as sinalizações que estão à tua volta, na época que não tinha o GPS, hoje a gente conhece o mundo na palma da mão, né? Esses dias nós fomos para Curitiba, fomos para Florianópolis de carro. Eu não errei uma rua. E minha esposa falou: e agora? Eu conheço aqui que nem a palma da minha mão. Estava com o GPS na mão, né? Nenhuma rua. Agora, eu era motoboy lá atrás, na época que tinha aquele guia. Lembra quem? Eu sei que os mais novos não vão lembrar disso, mas tinha um negócio que era um guia dessa grossura, e quando você ia sair de carro, você tinha que procurar o nome da rua e ficar virando 1000 folhas para achar a rota. Quando eu era motoboy, eu tinha que ir lá na Avenida Paulista. A primeira vez que eu fui na Avenida Paulista, eu fiquei tentando decorar o trânsito inteirinho. Vou virar aqui, vou virar lá. Adiantou? Não. Fui parando de posto de gasolina em posto de gasolina pedindo informação. Mas as placas nos ajudavam demais. Hoje nós que temos o GPS, ainda as placas ajudam, porque elas confirmam que nós estamos no caminho certo.
né? Nós fomos para Florianópolis, não, foi para Camboriú, é isso. Então estava lá, Camboriú, a não sei quantos quilômetros, a gente falava, estamos no caminho certo. Agora diga para a pessoa que está do teu lado assim, eu sou uma placa de Deus na sua vida. Se você estiver indo no caminho e você olhou para essa placa que está do teu lado e fez assim, vão freia e para o carro. Diga, Espírito Santo, preciso recalcular a rota, deu ruim. Porque a placa está sinalizando que eu estou no caminho e no meu destino errado. Mas eu estou dizendo que é muito perigoso quando nós tentamos tirar alguém da rota de Deus. Por isso é uma responsabilidade muito grande quando nós dizemos, olha, faça isso, ou faça daquele jeito. Porque nós corremos o risco de ser placas enganosas. Nós corremos o risco de sermos placas mentirosas. E se nós não tivermos sensibilidade no Espírito, nós tiramos pessoas que não ouvem Deus, mas ouvem pessoas do propósito eterno do Pai. Por isso nós precisamos ter uma convicção clara que o Espírito Santo está nos conduzindo ao melhor lugar. Por isso nós precisamos de conselheiros que têm responsabilidade com os seus conselhos. Eu, como pai espiritual, eu tenho que ter responsabilidade com o conselho que eu dou. Eu não tomo decisão por ninguém, porque isso é uma responsabilidade que nem Deus tem. Deus fala assim, eis que coloco de ti o bem e o mal, a vida e a morte, Deuteronômio capítulo 30, proponho, a minha proposta é que você escolha o bem, mas, cabe a você a escolha. Normalmente eu digo assim, se fosse eu tomaria tal decisão, mas vai embora e orar, e ver o que Deus vai falar com você. Então quando nós olhamos para estes homens, Abraão, Moisés, Jonas tentou fugir do propósito, do destino profético dele, e Deus pega e recalcula a rota de Jonas dentro de uma baleia, ou dentro de um peixe grande. Aí os teólogos já vão falar, não era baleia, hein, pastor? Seja baleia, ou peixe caixote, caixalote, seja o que for, era um peixe muito grande, e Deus recalcula a rota de Jonas lá dentro. O seu destino profético, diga assim comigo, está ligado à minha obediência, à palavra de Deus e aos meus líderes, sejam líderes espirituais ou líderes lá no teu trabalho, ou líderes na sua casa, se você é filho. Desde pequena eu já ensino minha filha, ela tem 6 anos, mas desde pequena ela fala assim, não sei o que, um dia ela pegou o celular, entrou no quarto, fechou a porta, falei, a porta vai ficar aberta. É meu quarto. Falei, amiga, você não tem quarto aqui, você está morando num canto emprestado, o quarto você vai ter quando você comprar a sua casa, porque senão eu vou dando autoridade para ela que ela não tem, eu vou dando a ela responsabilidade que ela não sabe lidar. E se eu não ensino a questão de obediência, e a segunda coisa que está ligada diretamente ao meu destino profético é submissão, diga submissão, eu vou me tornar um monstro. Vai chegar um ponto da minha vida que eu não obedeço mais ninguém, que eu não ouço mais ninguém, que eu só faço o que me dá na telha, e eu me torno um irresponsável quanto ao destino profético que Deus tem para a minha vida. Eu não quero chegar aqui e falar assim, nós vamos fazer assim, por quê? Porque Deus falou comigo e Deus falou, pronto. Toda decisão eu busco conselho. Esses dias eu busquei conselho de decisão, de coisas bem simples que eu falei para o meu pai espiritual. Eu tenho até vergonha de pedir um conselho para você nessa área, mas eu acho que é segurança para mim, para eu não errar em coisas que eu acho tão boba. Às vezes uma coisa que nós fazemos por achar tão boba e não buscamos conselho, nós tropeçamos, porque ninguém tropeça em montanha, nós tropeçamos em pedras pequenas. Aquilo que nós achamos mais bobo, é o que vai nos fazer quebrar a cara lá na frente.
coisa que às vezes eu achava tão bobeira. Eu mandei um WhatsApp para o apóstolo Cristiano essa semana, falei: "Ô apóstolo, só me ajuda aqui numa decisão que eu preciso tomar." Aí eu falei para a Marinês ainda assim, falei assim: "Nossa, parece tão que ridículo perguntar uma." Mas quando eu estou cercado, a Bíblia diz, de conselheiros, isso me dá segurança. São placas que Deus coloca no meu caminho para dizer assim: você está caminhando certo no destino profético que eu tenho para a tua vida. Então a minha obediência, a minha submissão me posicionam no destino profético que Deus tem para mim. Se submeta à obediência. Deuteronômio capítulo 28 vai dizer assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que hoje eu te ordeno, as bênçãos virão sobre ti e vão te alcançar. Ele fala o quê? Se você tiver o cuidado, se você atentar para aquilo que eu estou falando e submeter o teu coração a isso, talvez o teu caminho não vai ser fácil, mas a certeza de você chegar ao fim dele é quase 100%. Agora, do versículo 15 de Deuteronômio capítulo 28, até o versículo 60 e pouco lá, vai dizer das maldições decorrentes da desobediência. Então diga assim: ser obediente é mais fácil. Abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 1, versículo 19. João no capítulo 1, e o que é destino profético? Às vezes, acho que eu não expliquei no começo, mas é onde Deus vai te levar nele, amém? O que é o destino profético? É Deus falando assim: ó, você vai chegar lá. Ah Deus, mas é muito difícil, mas eu vou te levar até lá, fica tranquilo. Aleluia. Você já começou algum curso? Você que já fez algum curso, você falou: é impossível. Falar um curso bobo, sei lá, eu acho que eu já comecei a fazer curso de inglês pelo menos umas 15 vezes ao longo da minha vida. Falei: agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou falar, agora eu vou falar inglês. Rebeca fala melhor que eu. Não, agora eu vou. Aí só que chegava na primeira semana, segunda semana, terceira semana, eu falava: esse negócio é muito difícil. E o professor falava assim: não, mas eu vou te conduzir até o final do curso. E lá no final, só que a minha incredulidade fez com que eu parasse quase todas as vezes no primeiro mês, por não acreditar no que o orientador estava me dizendo: eu vou pegar na tua mão e eu vou te levar até a conclusão do curso. Destino profético é isso, é Deus te mostrar algo, e você falar para Deus: ah Deus, não, eu vou parar. Ah, eu vou parar por aqui mesmo, Deus, porque é muito difícil. E Deus está dizendo para você nessa noite: calma, não desista, não pare, não desanime, porque eu estou pegando a tua mão nessa noite, e eu vou te levar até a conclusão de tudo. Você só precisa saber quem você é. Olha o que diz aí, João capítulo 1, versículo 19. E esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. O que ele disse aí? Eu não sou o Cristo. Diga assim: eu não sou o Cristo. Guarde isso, vamos continuar. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? Disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, então quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Sabe o que eu aprendo isso com João? Que João tinha convicção de quem ele era. João sabia quem ele era. Quando falaram assim: você é esse, você é esse, você é esse, ele falou: não, não sou ninguém, eu sou só aquele que prepara o caminho para que o grande, para que eu sou o todo-poderoso venha. Eu
eu diminuo para que Ele cresça. Eu sei bem quem eu sou, eu sei o porquê o Pai me chamou, eu sei qual é o meu destino profético, então eu não me meto em destinos proféticos alheios. Ou seja, seja quem Deus chamou você para ser. Não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser, porque Deus tem planos para a tua vida. Talvez você esteja preso como José na prisão, como Jonas dentro de um peixe grande, mas Deus vai te dar o retrato do propósito dele nessa noite. Talvez você tenha falado: Deus, ainda eu não consigo enxergar o meu destino profético. Diga para Ele nessa noite, seja sincero, fala: Deus, eu estou meio confuso, estou meio sem identidade. Ele vai te mostrar o retrato profético para a sua vida. O problema é que nós ficamos que nem aquelas pessoas: não, eu sei. Às vezes alguém chega e fala assim: eu queria orar com você. Não, já sei o que Deus tem para mim, não precisa que ninguém ore por mim. Deus já falou comigo. E nós andamos como cegos perdidos, guiando muitas vezes outros cegos a lugar nenhum. Agora cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim: para de perder tempo. Talvez você fala para Deus: ah, Deus, eu sou uma criança, ah, Deus, eu não tenho capacidade. Para, porque Jeremias disse para Deus: Senhor, eu não passo de uma criança. Enquanto Jeremias se via como criança, Deus o via como um profeta. Aleluia. Quando você está dizendo para Deus: ah, Deus, eu não tenho condições, Deus fala: para, você é um leão, você tem poder e autoridade que já foram delegadas. A Bíblia fala o quê? Que o menino nos nasceu, um filho se nos deu. A autoridade está sobre os teus ombros, Ele é o cabeça, mas quem é o ombro? É a igreja, é o corpo. A autoridade já foi dada para mim e para você. Aleluia. O meu destino profético é diferente do seu. O meu destino profético se distingue dos outros destinos proféticos. Ainda que nós estamos caminhando na mesma direção, mas cada um tem uma função no corpo. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Se submeta à obediência e à voz do Senhor. Busque conselhos, busque direção, busque sinalizações. Sabe, ao longo da minha vida ministerial, que inclui tudo, minha vida profissional, minha vida pessoal, tudo está bem dentro do pacote do meu chamado em Deus. Eu me lembro até hoje que um dia eu estava sentado na cadeira, nas primeiras cadeiras, e quem me conhece sabe que eu sou tímido, extremamente tímido e muito tímido. Essa é a minha personalidade. Eu não sou tímido para falar do Senhor. Pastor, a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Não é esse tímido que a Bíblia diz, vai ler a Bíblia direito. Que já teve profeta que apontou o dedo na minha cara quando eu falei que era tímido, falando assim: cuidado, hein, pastor, tímido não herda o céu, hein? Eu falei: mas vai ler a Bíblia direito. O tímido é aquele que tem vergonha de falar das grandezas de Deus e do amor dele. Isso eu não tenho vergonha. Mas eu me lembro que eu estava sentado na primeira cadeira, a pastora Débora, que era foi minha primeira pastora, ela falou assim para mim, ela falou: olha, eu te vejo como Davi. Eu vejo uma unção de Davi sobre a tua vida, você será um homem segundo o coração de Deus. Eu estava no início da minha caminhada, e eu disse: ah, isso não é para mim não, ah, isso não é comigo não. E todas, ou grande parte das palavras proféticas que eu recebi ao longo da minha vida, estão relacionadas à vida de Davi. Nos momentos mais difíceis ou mais pontuais da minha vida ministerial, as palavras proféticas que eu recebi, todas estavam ligadas a Davi. E então eu passei a estudar sobre a vida de Davi e enxergar Davi como um exemplo para a minha vida, os seus acertos e os seus erros. E eu não desacreditei, ainda que eu temesse, ainda temo do destino profético que Deus fala dentro do meu coração.
mas todo dia eu oro ao Senhor dizendo assim: Senhor, eu não quero me desviar nem 1 milímetro para a direita, nem 1 milímetro para a esquerda. Senhor, ainda que eu seja taxado como louco, como bobo, como ladrão, como mentiroso, seja o que for que me taxarem, o Senhor sabe quem eu sou no reino do Espírito. Nenhuma das minhas justificativas ao longo da minha caminhada tiveram peso nenhum. Às vezes nós paramos a nossa caminhada, e é isso que o diabo quer que você fique respondendo acusações e mentiras para te paralisar no seu destino profético. Um dia 2 homens chegaram a Neemias e falaram: nós temos uma carta. Neemias falou: então vai lendo aí, porque eu não posso parar, eu estou realizando uma grande obra agora e eu não tenho como parar. A obra não pode ser atrasada. O inimigo, ele tenta nos paralisar com desânimo, com medo, com justificativas. Para com isso. Nós temos justificativas para tudo. Por que você não foi no culto? Sabe por quê? Não quero saber. Deus sabe. Que o pneu do carro furou, que o pneu, eu não sei. O problema é seu. Quem está retardando o destino profético é você na sua vida. E talvez você vai ver os retardatários passando, e você vai falar assim: mas todo mundo está me passando. Talvez porque você está parando para explicar muito. Porque talvez você está parando para justificar demais. Talvez porque você está parando para observar o que está acontecendo nos outros. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus tem para coinonia, tem para coinonia. O que Deus tem para o Alexandre, tem para o Alexandre. O que Deus tem para o Renanzinho, tem para o Renanzinho. O que Deus tem para você, tem para você. Olha aí para a pessoa que está do teu lado e fala assim: eu tenho um destino profético. Nós temos uma paixão que outros não têm, e essa paixão envolve quem somos e por que fomos chamados. Irmão, eu tenho uma paixão por Jesus, que eu dedico a Ele a minha vida integralmente. Eu tenho uma paixão por Jesus que eu não meço esforços para estar num culto. Quem me conhece sabe, eu não falto um culto. E quando eu estou de férias eu assisto online. Porque eu sou Caxias? Não, porque eu amo o meu Deus. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Essa semana nós ficamos aqui arrumando ali a Koinonia Store, o espaço Koinonia. Eu fiquei aqui, mas eu tenho alegria, chegar aqui 9 horas da manhã, sair dia que chega 10 horas da noite em casa. Você estava enfiado na igreja? Não, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. É assim que eu me imagino. Eu não estou trabalhando para uma denominação, eu não estou trabalhando para um ministério, eu trabalho para Deus. Eu como pastor, eu sou pastor em tempo integral. Eu recebo uma oferta que sustenta a minha casa. E entenda bem que se eu contar aqui, você vai rir, achar que eu ganho muito bem. E talvez você vai dizer assim: nossa pastor, mas só isso? Ou poderia ganhar mais. Também já fiquei 4 meses no ano de 2019 sem receber R$1 da igreja. Porque a igreja entrou num declínio financeiro que não tinha dinheiro para ofertar na minha vida, minha casa. Isso não abalou em 1 milímetro o chamado de Deus para a minha vida. Eu não faltei um culto eu não faltei. Ninguém perguntou: pastor, se está sem leite para a Rebeca? Não, ninguém perguntou, porque ninguém sabia, porque eu não contei para ninguém, porque não cabia contar para ninguém. Mas sabe o que aconteceu? Deus sustentou a minha casa. E quando eu falo Deus, foi Deus mesmo. Teve pessoas que falavam assim: olha, eu estava aqui orando, Deus mandou depositar um dinheiro na sua conta. Eu falo: sério? Rapaz, a gente nunca nega o número da conta, agora é Pix, né? Eu até brinco, não precisa falar que me ama, só pede meu Pix, tá bom. Mas essa época foi muito tremendo. E se eu pedir para levantar a mão aqui, poucos vão saber, porque eu contei depois.
O meu destino profético, ele não está baseado em dinheiro, não está baseado em posição, não está baseado nem em relacionamento, está baseado no Senhor e firmado nele. Então, quando você pensar em desistir, olha para Ele. Quando você pensar em parar, olha para Ele. Quando você pensar em largar tudo que Ele está confiando nas suas mãos, olha para Ele. E quando você dizer assim, não tenho condições, Ele fala, mas sou eu que te sustento. Sou eu que te guardo. Sou eu que sou o Senhor da tua casa e da tua família. O problema é que nós atrelamos o nosso destino profético ao salário que recebemos, às amizades que temos, às traições que recebemos ou que enfrentamos ao longo da nossa caminhada, e nada disso me tira do destino profético de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você sabe onde você quer chegar? Então diga assim para ele, foca. Quem sabe onde mora? Você sabe onde você mora? Sabe mesmo? Tem certeza, Cauã? Se eu falar para você, Cauã, que mora no Jardim Camila, olha, na hora de ir embora, pega a Avenida João 23 e vai embora, você vai? Por quê? Porque eu sei onde mora. Se você sabe o teu destino profético, meu irmão, qualquer pessoa pode falar que você está no caminho errado, você vai falar, não, porque eu sei para onde eu estou indo. Você está no caminho errado? Não. O que você está fazendo não vai dar dinheiro, mas o Senhor falou que lá na frente eu vou prosperar, então eu vou continuar. Mas o que você está fazendo não vai agradar todo mundo, não tem problema, o Senhor falou para eu continuar, então eu vou continuar. O que você está fazendo, você não está atraindo muitos seguidores, não tem problema, mas eu sei para onde eu estou indo. Então eu quero declarar isso nessa noite, que nós não vamos desistir daquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer isso, eu não vou desistir. Pode estar difícil, você pode estar passando por luta, mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, o Senhor está contigo. Ai pastor, eu sei, então viva como? Pastor, você está me falando que o Senhor está comigo, mas isso eu sei, então viva como? Viva como isso fosse uma verdade absoluta na sua vida nessa noite. Se você está passando problema financeiro, acredite que o Senhor já liberou provisão para a tua segunda-feira. Como vai ser? Não sei. Você vai falar que agora na era do Pix está mais difícil achar dinheiro na rua, né? Rapaz, o cara colocou esse dia no Facebook lá, rapaz, esse Pix me quebrou, antes eu achava dinheiro na rua, agora não estou achando mais, né? Mas esse dia o pastor Mário achou, não foi, pastor Mário? Está lá o pastor Mário andando, vê uma nota voando no ar, R$20, puf. É aquele negócio, oh Deus, de onde veio? Bom, da onde veio eu não sei, mas para onde vai eu já sei. É provisão. E eu estou dizendo isso só de uma forma ilustrativa para dizer que o Senhor tem as suas maneiras de nos abençoar. O Senhor tem as suas maneiras de nos encaminhar para o destino profético na nossa vida. Então se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você. Quem sabe seu nome aí, diga amém. Aleluia, não tem ninguém aqui perdendo memória. Mas acredita que todos nós estamos indo para o mesmo caminho. Você acredita nisso? Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, todos nós vamos chegar no mesmo lugar. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Como o apóstolo Cristiano disse aqui ontem, eu amo isso, porque eu sempre falo isso. Tem gente que fica assim, ai Jesus, volta logo, ai Jesus, como se fosse uma fuga para o céu, né? Ai Jesus, volta logo, ai não aguento mais, ai não aguento mais. Aí a pessoa pega uma gripe e fica pedindo para Jesus, me cura. Jesus vai falar, mas para você chegar aqui eu preciso criar um meio.
Você está pedindo, volta Jesus, volta Jesus. Eu estou te dando a gripe que vai te levar para uma pneumonia que vai te trazer para cá. Aí a gente fica, volta Jesus, aí pega a gripe e fica, Jesus me cura. Aí a gente fala, mas você não quer vir? Não, desisti. Parei no meio do caminho aqui. Mas tem pessoas que querem fugir para o céu. Eu quero ser como Paulo. Combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero todos os dias dizer ao Senhor, Senhor, eu estou cumprindo o teu chamado na minha vida, para que o teu propósito seja estabelecido na minha vida e através dela. Amém? Então vamos orar. Apresente a tua vida ao Senhor agora, apresente o teu coração, diga, Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Senhor, as lutas tentam me paralisar, os ventos contrários, Senhor, tentam me paralisar. Senhor, falatórios, sejam eles, Senhor, ó Pai, de pessoas que me amam, às vezes até quem me ama, Senhor, acaba me paralisando no propósito. Senhor, eu quero nessa hora ouvir o Senhor. Diga para Ele, Senhor, eu quero te ouvir. Por um instante aí, diga isso para Ele. Diga, Senhor, eu quero te ouvir. Eu quero declarar em nome de Jesus que pessoas aqui nessa noite vão começar a ter uma visão do destino profético. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Entenda que você está num ambiente profético nessa noite, e aquilo que sobe ao teu coração, aquilo que vem à tua mente nessa hora, que seja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos direcionado. Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, como povo, nós oramos, mas como filho nos submetemos. Senhor, eu quero me submeter como filho ao Senhor nessa hora. Eu quero me submeter ao meu coração ao Senhor, pedir perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pedir perdão ao Senhor, ó Pai, porque muitas vezes eu quero fazer aquilo que está no meu coração, da maneira que eu acho certo, na hora que eu acho correto, do jeito que eu penso ser o melhor, e isso, Senhor, eu acabo atrasando tudo que o Senhor tem para a minha vida. Pai, que nessa noite cada um de nós tenha sensibilidade no Espírito. Às vezes é uma oferta que nós precisamos liberar, às vezes é uma palavra de perdão que precisamos liberar, às vezes é uma palavra de amor que precisamos liberar. Senhor, que nós não saiamos daqui retendo nada do que precisamos liberar nessa noite. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem ministra, é o Senhor quem direciona. É o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem nos posiciona, é o Senhor quem nos conduz. Por isso nessa hora eu quero pedir ao Espírito Santo que ministre ao teu coração, ao meu coração nessa noite. Seja corajoso, corajosa nessa noite. Diga, Senhor, se eu estiver no caminho errado, na direção errada, que o Senhor coloque placas no meu caminho, que o Senhor coloque placas que me digam. Coloque a mão sobre os seus ouvidos nesta hora. O Senhor está dizendo que Ele está destravando o ouvir. O Senhor está destravando os teus ouvidos. Você vai começar a ouvir mais sensivelmente a voz dEle. Oh, eu
Eu declaro, Senhor, como nós ouvimos ontem, que o Senhor está curando os 5 sentidos para este tempo. Nós vamos ouvir com clareza, isso vai gerar fé para as nossas ações e obras. O Senhor está abrindo os nossos olhos para que possamos voltar a sonhar, voltar a enxergar. Volte a sonhar, volte a sonhar com tua casa. O Senhor diz: tem pessoas que pararam de sonhar com a sua casa, e o Senhor está dizendo que nessa noite Ele está reavivando a visão, reavivando a visão. Oh, o Senhor me mostra que tem pessoas que começarão a enxergar colorido. Ele me fala isso, pessoas voltarão a enxergar colorido, com brilho, com alegria. Todo espírito de depressão, todo espírito de morte, nós declaramos por terra nessa noite. Oh Espírito Santo, oh, não deixe nada te paralisar. A Bíblia diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E aí ele diz: corramos então com perseverança a carreira que nos é proposta. Eu declaro nessa noite que todo embaraço está sendo cortado em nome de Jesus. Tudo que te embaraça, tudo que te paralisa, tudo que te desanima está sendo nessa noite cortado. Você vai ter velocidade, você vai ter velocidade, você vai ter velocidade. E há um tempo atrás Deus me deu uma visão de pessoas correndo na esteira. E agora eu estava orando, eu enxerguei, eu tive a mesma visão de pessoas que estão correndo, estão cansadas, mas não conseguem chegar a lugar nenhum. E hoje o Senhor fala para você: desce dessa esteira. Você vai começar a correr a carreira que te está proposta. Você vai sair do lugar, mas se submeta, seja obediente. Coloque a mão sobre a tua cabeça e ore pela tua mente. Metanoia, essa palavra metanoia é arrependimento. Arrepender fala de mudança de entendimento, de pensamento. Quando diz: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra transformai-vos é metanoia, e essa palavra metanoia é arrependimento. Ou seja, arrependa a tua mente da maneira que você pensa, para que a maneira de Deus, do pensar de Deus se estabeleça na sua vida, para que então você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nessa noite me arrepender, Senhor, do meu jeito errôneo de pensar diante de algumas situações. Senhor, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha família, na minha casa, no meu ministério, na minha vida pessoal. Senhor, eu quero mudar o meu jeito de pensar, e tudo que eu achava pequeno, que não tinha nada a ver, são essas coisas que me roubam do propósito. Pedras pequenas nos fazem tropeçar. Então eu quero declarar em nome de Jesus que todas as pedras pequenas que têm te feito tropeçar vão sair em nome de Jesus.